Bom dia, Jorge Cardoso Gonçalves. Bem-vindo ao Tic Tac. O Jorge Cardoso Gonçalves é presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, que é uma associação de cariz científico e técnico, que faz também o apoio à gestão dos recursos hídricos. É engenheiro civil de formação e é especialista em hidráulica, recursos hídricos e ambiente. As reservas de água com que vivem as regiões do Algarve e do Alentejo já não garantem um ano de consumo, a não ser que haja muitas limitações à forma como ela é usada. No caso do Algarve, a situação começa a gerar algum alarme. As 6 albufeiras da região estão a 1/4 da capacidade, estão mais vazias do que estavam o ano passado por esta altura. As águas subterrâneas também não estão em bom estado e o Algarve enfrenta a seca mais séria desde que há registros desta natureza em Portugal, ou seja, desde meados do século XIX, quando começaram os primeiros registros. Em junho foram postas em prática as primeiras restrições ao uso da água na região e que incidiram sobretudo sobre a indústria do golfe, com as cotas de rega a serem cortadas para metade, no caso das propriedades que já têm sistemas de reutilização de águas residuais, ou então para 1/5 daquilo que era habitual. O país, só para falarmos do exemplo dos campos de golfe, tem 90 campos de golfe e praticamente metade estão no Algarve, que curiosamente, parece quase uma ironia, foi considerado, ano passado, o melhor destino de golfe do mundo, o que mostra também o impacto desta atividade na economia da região. Perante a crise, o planeamento a curto prazo, a médio e a longo prazo, parece que demorou. Parece que se esperou que as chuvas de outono e de inverno empurrassem o problema com a barriga, um problema que está diagnosticado já há muitos anos, mas desta vez o São Pedro não teve muita pena de nós e o sul do país continua à míngua de água. E de repente, sem uma gestão preventiva no terreno, foi preciso avançar com planos de contingência, acelerar as obras que estavam previstas para o médio e para o longo prazo e o país começou a correr atrás do prejuízo. Temos estado então a assistir nas últimas semanas inclusive a manifestações que não eram muito habituais, como protestos cívicos por causa da água, como o que aconteceu em Odmira, para exigir medidas de combate à falta de água. Que medidas de contingência ou de mitigação é que precisamos? Que medidas e projetos a médio e longo prazo é que o país pode ter? E que política hídrica é preciso construir com urgência, sobretudo para o sul do país? É disto tudo que vamos falar, Jorge Cardoso Gonçalves. Nos últimos 20 anos, houve uma redução da precipitação de cerca de 20% na região sul. Esta falta de chuva agravou-se na última década, agravou-se mais ainda no período pré-pandemia, a partir de 2019, o que quer dizer que nós já tínhamos muitos sinais em cima da mesa do que podia vir por aí. Prevenimos este cenário ou não prevenimos o suficiente, do seu ponto de vista? Antes de mais, é um gosto estar aqui consigo. Muito obrigado pelo desafio de falarmos deste tema que é tão relevante e que atualmente acaba por nos preocupar a todos, como sociedade civil, e também envolvendo os especialistas e os decisores. Eu gostava de previamente, e um bocadinho no seguimento do que foi dito, fazer um breve enquadramento de Portugal e depois da região do Algarve. No caso de Portugal, e que vai acontecendo um bocadinho também pelo sul da Europa, verifica-se que efetivamente houve um aumento de pressão sobre as massas de água. Este aumento de pressão acabou por estar associado aos diferentes usos da água, seja para o abastecimento público, para a agricultura e depois para a indústria, e no caso do Algarve em particular para o turismo. Este aumento da pressão sobre as massas de água, principalmente em regiões cuja disponibilidade é mais reduzida, deveu-se aqui a um agravar da situação de seca meteorológica e que também depois tem associados outros fatores de uma evolução não planeada, uma gestão que nem sempre foi adaptativa. Vivemos um cenário de necessária adaptação climática que tem associada a fenómenos de seca meteorológica que potenciam a escassez de água. Portanto, e é aqui que me parece que esta água, que podemos dizer que é uma água que nos une a todos e que é importante para todos, será, em minha opinião, um dos temas mais relevantes das próximas décadas. Nós vamos ter necessidade nos próximos tempos de viver com menos água, e quando digo viver com menos água é apostar na eficiência hídrica, na redução do consumo também, e por outro lado viver com outra água. E aqui é colocar nos dois pratos da balança a água potável e a água não potável. Nós podemos olhar para a água reutilizada como uma fonte alternativa para fins não potáveis, para fins compatíveis com esse uso, preservando a água potável para o consumo humano. Portanto, e estas duas mensagens de viver com menos água e viver com outra água, acho que são aquelas que temos que transmitir. Mas nós já ouvimos essas mensagens há muitos anos mesmo, não é? Acho que é uma cantilena que até já sabemos de cor.
Mas, de repente, chegamos a uma situação como esta que estamos a assistir agora no Algarve e a sensação que temos é que não fizemos o planeamento prévio que devíamos fazer para, nesta altura, já conseguirmos perceber como é que vamos, a médio e a longo prazo, viver assim nestas condições de escassez de água, não é? Porquê que chegámos a este ponto de nos dizerem assim de repente, bom, a continuarmos assim, daqui a um ano o Algarve não tem água? Efetivamente, a situação do Algarve passará muito pelo planeamento. Por um planeamento que podemos olhar para trás e pensar que parte dele poderia ter sido feito, mas nós temos aqui um agravar da situação de cerca de 9, 10 anos consecutivos de uma precipitação inferior ao normal e temos também uma disponibilidade hídrica da região do Algarve claramente abaixo da média nacional. O planeamento, portanto, existe um conjunto de planos mais para o setor do abastecimento de água, do abastecimento público. Destacaria aqui o PENSAR, o plano estratégico do setor, que tem um conjunto de medidas de eficiência hídrica, também o plano de eficiência hídrica da região do Algarve, e, em minha opinião, nós vamos ter que operacionalizar esses planos. Mas vamos por partes e vamos falar da contingência primeiro, para depois nos falarmos também mais sobre aquilo que é possível fazer a médio e a longo prazo. Vamos começar pelo setor da agricultura, que é aquele que no Algarve, tal como no resto do país, consome mais água. Neste momento, pelo aquilo que eu fui ver dos dados que existem, o Algarve consome por ano 240 hectómetros cúbicos de água e mais de metade dessa água, 57%, são gastos na agricultura. Aqui, uma das medidas de contingência é reduzir o acesso do setor agrícola à água das albufeiras. Mas nem toda a água que o setor agrícola usa vem das albufeiras. Penso que depois eles também têm outro tipo de captações, não é? Inclusive captações privadas. Portanto, isto corresponderá apenas a uma parte da água que os agricultores usam. Ao nível da agricultura, reduzir o consumo da água é a única coisa que é possível fazer ou há mais trabalho que pode ser feito a este nível? Efetivamente, as medidas de contingência passarão muito pela redução do consumo. As medidas mais estruturadas, se pensarmos em sistemas de rega mais eficientes, mais a longo prazo na adaptação de culturas, são medidas que terão algum tempo de implementação. Sim, portanto, mas que também vão ter que ser pensadas. Mas que terão que ser pensadas e penso que é urgente o planeamento da adaptação dos territórios, da adaptação das culturas, porque é uma região com um impacto económico muito significativo, é uma região que não pode nem deve ser esquecida e o planeamento tem que ser feito. No fundo, é urgente planear como vamos gerir esta região. Em termos de contingência, efetivamente, há aqui uma limitação do consumo. Esta limitação do consumo é à distribuição. Poderá passar pela água que é retirada ou distribuída a partir das albufeiras. E poderá também haver medidas de contingência do lado da oferta, e aí podemos estar a falar na utilização do que se chamam os volumes mortos das albufeiras, são volumes que estão abaixo da cota tradicional de captação, em que exige naturalmente outros desafios até do ponto de vista energético. Também a reabilitação e a reativação de parte de captações de água que possam estar inativas e que neste período de contingência faz sentido que elas funcionem. Nomeadamente os furos, é o que se tem falado muito, não sei se há outros tipos de captação. Antes da construção do sistema multimunicipal que abastece a região, sim, existiam muitas captações, essencialmente captações subterrâneas, que suportavam este sistema. A construção de sistemas multimunicipais veio trazer fiabilidade às origens e, no fundo, trazer uma gestão diferente. Mas há um conjunto de captações subterrâneas que, em situação de contingência, com critério, podem ser reativadas. Sim. Nós temos esse mapa, conseguimos perceber onde é que elas estão para fazer uso delas. Essa é uma questão que com certeza é importante perceber, não é? Como é que se reativa isso. A Agência Portuguesa do Ambiente tem feito um esforço muito grande de cadastro e de inventariação de tudo que são captações privadas e públicas. Portanto, isto são medidas de curto prazo para resolver ou tentar mitigar o problema já, que também se vai fazer no lado da procura, ao nível também do consumo urbano, não é? Neste caso estamos a falar do setor do turismo e estamos a falar do consumo das pessoas em casa. Também aí vai haver restrições. Conseguimos perceber com estas restrições todas, na verdade, durante quanto mais tempo é que podemos prolongar a disponibilidade de água que existe se continuarmos neste regime de seca como temos estado nos últimos 10 anos, nomeadamente em relação ao Algarve, ou não é possível calcular isso, perceber isso? Com a disponibilidade atual, é expectável ter uma duração de meses e possa não chegar até ao final deste ano. Portanto, é essa a grande preocupação e que está a motivar... Nesta altura ainda sem estas medidas. Sem estas medidas, ou seja, a manter-se o consumo nos patamares e nos diferentes setores que
que é expectável, por comparação com anos anteriores, é esse o receio de manter a situação atual e ela se tornar insustentável. Este conjunto de medidas, elas permitirão, até ao final deste ano, gerir estas origens, até que outras medidas, diria, mais musculadas estejam preparadas. E essas medidas mais musculadas terão que ser mais do lado da oferta. Da oferta, e já vamos falar delas também. Algumas restrições à captação de água nas albufeiras, já vivemos essa experiência o ano passado, restrições ao consumo ainda não, mas há aqui uma coisa que pode assustar um bocadinho as pessoas e que é diferente do habitual, já passou por aí, Jorge, um bocadinho, que é reduzir a quantidade de água nas torneiras, não é? Pelo aquilo que eu percebi que o Ministro explicou, haverá uma equipa técnica que vai estudar durante janeiro e fevereiro quais são os impactos que essa redução desse caudal, não é, pode provocar. Isto é uma medida que não foi muitas vezes que eu me lembro, pelo menos, posta em prática em Portugal. Pode ter impactos em termos técnicos na qualidade da água, etc., não? Efetivamente, nós não estamos habituados em Portugal a este tipo de medidas. Estamos a falar numa redução dos volumes aduzidos em alta, ou seja, os volumes entregues aos municípios que depois vão ter que gerir em baixa essa redução. Okay. Essa redução poderá passar efetivamente pela redução de pressões na rede, e aí diria que se calhar é a medida mais imediata e que trará uma consequência direta com a redução das perdas de água, porque uma rede gerida com menores pressões terá menores perdas de água. E depois também uma educação para a água. E esta sensibilização das pessoas é importante para os consumos que fazem em suas casas e começar aqui a ver esta mudança de mentalidade. É muito importante que isto seja uma posição concertada, porque Sim. a escassez de água é muito uma eu penso que a ideia conciliação. É essa, até porque não se tem falado muito, mas uma das coisas que vai ser trabalhada ao nível do Algarve vai ser um regulamento sobre a escassez, e o objetivo é precisamente que todos os 16 municípios funcionem da mesma forma neste esforço que é preciso fazer, por um lado da gestão da água, por outro lado da fiscalização da água, que eu penso que são duas coisas aqui muito importantes para que este plano possa ter sucesso. Há quem defenda, e esta discussão existe há anos, que o aumento do preço da água é talvez a forma mais eficaz de reduzir o consumo. É ou não? Os mecanismos de regulação económica têm um efeito muito significativo no consumo. Se nós falarmos no setor urbano, podemos falar num agravamento de tarifas nos escalões superiores. Quando falamos dos escalões superiores, estamos a falar para a utilização mais intensiva da água. Esse mecanismo de regulação económica poderá ser uma forma de, não desprotegendo quem tem um consumo de sobrevivência, Sim. implementar um mecanismo que permite reduzir os grandes consumos de água. Do ponto de vista O que é que entra, por exemplo, nos grandes consumos de água, para quem nos está a ouvir perceber? Estamos a falar de quê? Da piscina que eu tenho lá em casa, do meu jardim, coisas assim? Eu penso que aí, em termos de período de contingência, a questão da rega de jardins, do enchimento de piscinas, deverá mesmo ser limitado. Sim. E no turismo é mais complicado ou não? No turismo... Ir para o hotel sem a piscina? Há bons exemplos. Atualmente já há empreendimentos turísticos que já fazem a recirculação da água, fazem a reutilização. A questão da utilização das APR, das águas residuais, para utilizações de consumos de fins não potáveis, poderá aqui ser uma alternativa. Nós estamos a falar de uma disponibilidade de águas residuais, ou seja, o esgoto produzido, no fundo, e tratado, poderá suprir as necessidades de rega para campos de golfe. Ou seja, estamos a falar de um volume de água... Isso já está a acontecer em muitas propriedades dessas, não é? Portanto, e o turismo aí também vai ter que fazer esse esforço, não é? De investimento. Há muito tempo que ouvimos falar da reabilitação dos regadios, nomeadamente no Algarve. É discutida e é estudada há várias décadas. Isto passou do papel? Há alguma coisa que seja possível fazer a este nível da entrega de água aos agricultores, nomeadamente com os sistemas de regadio que temos? Eu diria que a dinâmica do setor agrícola é muito diferente do setor urbano e tem aqui uma diferença fundamental, que é a regulação. Ou seja, o setor urbano tem uma entidade reguladora, a ERSAR, que consegue aqui definir de forma global a estratégia para o setor e medi-la. Tem um conjunto de indicadores que permitem medir a reabilitação de condutas, medir os índices de perdas de água. Isso é que é gestão. E é essa diferença fundamental que existe. O setor agrícola será sempre um setor diferente.
É um setor que tem um conjunto de operadores privados e de utilizadores privados, mas que não tem neste momento mecanismos de regulação que permitam apoiar o próprio setor, isto é, olhar para a reabilitação dos regadios e também pensar o setor com indicadores e medidas de eficiência que sejam transversais. Hoje em dia é difícil existir um critério comum de como se medem as perdas de água na agricultura. Esse indicador simples permitiria comparar sistemas e esta comparação de sistemas seria muito importante para que os operadores... Quem é que devia liderar essa estratégia, Jorge? Ou quem é que poderia? Como é que se resolve esta lacuna na agricultura? Na agricultura e na globalidade, o uso da água será sempre um processo de conciliação de escassez. E esta negociação de escassez terá que ser sempre, diria, suprassetorial, com uma autoridade nacional, naturalmente, e também com cooperação internacional. Nós não nos podemos esquecer que temos massas de água partilhadas com Espanha. Com Espanha. Não será naturalmente uma negociação fácil, mas que é inevitável. Outra das questões que se tem falado muito é a dessalinização, e é a dessalinizadora, a estação de dessalinização de água do mar do Algarve, e que pode estar a funcionar, se tudo correr bem, em 2026, porque foi indicado que será lançado o concurso para a sua construção ainda este mês e que teremos o estudo de impacto ambiental completamente concluído a partir de abril. A dessalinizadora, pelo aquilo que eu percebi, a quantidade de água que depois vai entregar à rede não é assim tanta em relação àquilo que são as necessidades neste momento da região do Algarve. Faz a diferença? É um investimento que vale a pena? Como é que devemos olhar para ele? É um projeto inovador, um projeto que nos traz uma nova origem da água. E em locais que comprovadamente este recurso possa ser utilizado, são investimentos que fazem sentido e que permitem suprir determinadas necessidades. No entanto, a estratégia para a região sul terá sempre que ser uma conciliação de medidas. Mesmo do lado da oferta, nós temos a questão da utilização de águas residuais tratadas, e aí estamos a falar de um grande volume. 70% a 80% do consumo urbano transforma-se em esgoto. Portanto, e é importante que esta água residual tratada seja reintroduzida numa perspectiva de circular, seja reintroduzida nos sistemas, porque temos aqui uma nova origem. Sim, e isso já acontece, nomeadamente no sul do país. A utilização de águas residuais, passa a expressão, ainda é muito residual, ou seja, ainda é muito baixa. Há aí uma grande oportunidade de selecionar os locais. O que tem impedido que esse setor cresça? Eu penso que este caminho tem vindo a ser traçado. Naturalmente, a adaptação dos sistemas também não é fácil. Os sistemas estão todos construídos e quando nós falamos na reutilização de águas residuais, nós, do ponto em que a água é tratada, temos que a voltar a reintroduzir no sistema a montante. Ou seja, vamos ter que fazer toda uma inversão do sistema ou então escolher criteriosamente os locais onde queremos utilizar essa água residual tratada. E penso que é isso que está a acontecer. Também é isso? Implica investimentos significativos. Nós temos o caso da fábrica de água de Alcântara, que há uns anos falávamos na ETAR de Alcântara, hoje em dia falamos na fábrica de água de Alcântara, que constitui em si uma oportunidade de utilizar o que era um resíduo para valorizar e para regras de espaços públicos. Há pouco falou aí de uma possibilidade que é o facto de ir captar água a uma cota mais baixa nas barragens. Eu penso que isso é uma das coisas que está prevista, porque foi anunciada pelo Governo, que é a possibilidade de baixar a cota de captação da água na barragem de Santa Clara, que fica em Odmira. O que é isto de baixar a cota de captação da água? O que é que isto significa? Quer explicar-me como é que isto funciona? O que acontece, as barragens estão preparadas para que, de um modo gravítico, parte delas estão preparadas para uma altura de captação de água, em que, no fundo, consoante o volume da barragem, essa captação tem uma profundidade máxima. Sim. Para a qual foi projetada. Daí para baixo está o designado volume morto da barragem. O que é que está no volume morto da barragem, para eu perceber? Há uma presença de sedimentos maior, naturalmente, por um processo de sedimentação. Da água, é isso? Tem a ver também com processos relacionados com a qualidade da água. Em situações de contingência, esse volume morto pode ser explorado e daí o designado baixar a cota de captação da barragem. É apontado para uma situação de contingência. Transvases. Tem-se falado em várias situações, a possibilidade de ir buscar água a vários sítios para levar, nomeadamente, para o Algarve, também para o Alentejo, em algumas situações, pelo menos tem-se falado disso teoricamente. Antes de mais, eu queria perceber se, no seu entender, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter mesmo que avançar com esta questão de
ir buscar água, ir captar água mais longe para levar para os sítios onde é preciso tê-la, nomeadamente o sul do país. Não vamos escapar a este futuro, ou vamos? O futuro da região sul, e acho que é importante nós partirmos deste princípio. É uma região que não pode ser esquecida, que tem um conjunto de desafios diferentes. Se nós falarmos em particular na transferência de volumes entre albufeiras, este é um assunto que deve ser estudado criteriosamente, porque tem um conjunto de desafios relacionados com o assunto. A sustentabilidade ecológica das albufeiras terá aqui que ser assegurada. Deverá ser feita também sem desequilibrar os ecossistemas. Portanto, se nós há bocadinho falávamos dos necessários estudos de impacto ambiental para as salinizadoras, quando falamos dos transvases, estes estudos terão que ser criteriosos, terão que apresentar de forma muito clara, até para a confiança que os cidadãos têm neste tipo de soluções, têm que apresentar de forma muito clara quais são as consequências que este tipo de medidas trará. Antes de me falar delas, não se esqueça, tire-me só esta dúvida. Esta obra que se tem anunciado para o Pumarão, que em princípio vai ter concurso ainda este ano, que é uma nova captação de água superficial que é feita, ou que vai ser feita na zona do estuário do Rio Guadiana, já na zona do Alentejo, não é? Perto do Pumarão, e por isso é que se chama a obra do Pumarão, perto da aldeia do Pumarão. Isto não é um transvase, isto é uma captação nova. Do que conheço do projeto, é uma captação em rio, no Rio Guadiana, em que aqui nós estamos a falar de um transvase entre bacias hidrográficas e entre regiões diferentes. É ir buscar ao rio. É um projeto em que no fundo estamos a captar mais a montante para tornar mais resiliente o sistema em si. Pronto, isso era uma dúvida que eu queria tirar, e esta é uma obra que vai avançar, deve avançar em princípio ainda este ano. Em relação aos transvases, então, e à transferência de água entre albufeiras, ia-me falar de uma série de questões que é importante terem atenção quando se tomarem decisões a este nível, não é? Sim, não só em termos dos transvases, mas também do aumento da oferta de água. A região sul tem aqui um conjunto de particularidades diferentes de outras regiões do país, mas nós temos que nos questionar se o aumento da oferta não criará também uma ilusão de abundância, ou seja, isto tem que ser conciliado com uma gestão da procura envolvendo os diferentes utilizadores. Se esta questão avançar, de ir buscar água a outras albufeiras, nomeadamente para o sul do país, o Alqueva vai ser o primeiro sítio onde vamos parar, quase de certeza, não é? Penso que aí também já há alguns projetos no sentido de disponibilizar água mais para sul. Tem-se falado muito da questão da albufeira, não é? Do Monte da Rocha, a ligação da albufeira do Monte da Rocha em Ourique ao sistema Alqueva. Quanto mais próximo nós estivermos, e se possível dentro da mesma região hidrográfica, naturalmente os desafios são diferentes de estarmos a fazer transferência de volume entre diferentes regiões hidrográficas. No entanto, eu colocaria aqui a tónica que esta é uma solução que deve ser estudada com muito critério, e a avaliação ambiental destes projetos é muito importante. Já me falou disso várias vezes. Qual é aqui o que é que devemos ter atenção? Isto pode transformar profundamente a paisagem, os habitats, é isso? A transferência de volumes poderá trazer com ela a transferência de espécies entre albufeiras e também a necessidade de depois preservarmos e não desequilibrarmos as diferentes regiões. A precipitação dessa região ocorreu lá e acaba por pertencer a essa região a utilização dos serviços de ecossistemas para a produção de energia hidroelétrica. Nós tivemos na região norte um ano muito bom em termos de produção de energia renovável e que está muito baseada na hidroeletricidade. E se Portugal hoje em dia se posiciona também muito bem em termos de energias renováveis, se deve a conseguirmos ter esta disponibilidade de um recurso para a produção de energia renovável, que também é um conjunto de desafios. Portanto, eu que acho que nós temos de ter mesmo uma visão integrada dos sistemas. Sim. E pensar com critério de... Portanto, não é só passar água de uma barragem para a outra por uma conduta e já percebi que não vai só a água, vão espécies também, é isso? A transferência de grandes volumes de água traz consigo também essa consequência. Além da água do Alqueva, há quem vá ainda mais longe no país, não é? E ponha a possibilidade de um dia podermos precisar de ir buscar água ao Tejo para levar lá para baixo, para sul, e mais tarde, quem sabe, a tal autoestrada da água que se fala, que é ir buscar água ao Douro para levar para sul. Como é que olha para estas possibilidades a longo prazo e até que ponto, em seu entender, bom, quem sabe um dia poderemos ter que recorrer mesmo a estas soluções, algumas delas que até estão já estudadas, não é?
por onde é que a água deve passar. É uma espécie de albufeiras em cascata, não é? Eu acho que o que é consensual entre todos é que devemos estudar este assunto e estudar este assunto envolvendo todos. Consigamos ver como sociedade... É uma solução que está verde ainda, é isso? É importante que a sociedade civil e principalmente os decisores consigam entender o que os especialistas pensam sobre este tema e de forma muito clara. Ou seja, os estudos serem feitos, mas também ser feita uma partilha deste conhecimento, diria, de forma mais simples. Portanto, os estudos podem ser detalhados, mas era importante que se percebessem as consequências e quem naturalmente terá estudado esta questão mais em detalhe consiga apresentar quais é que são os prós e os contras de determinada solução, sendo que naturalmente, quando nós falamos de uma transferência de volumes entre o Norte e o Sul, estamos a falar de investimentos avultadíssimos e que pode, per si, o investimento nesta altura, torná-los inviáveis só pelo investimento que estamos a falar. Portanto, era importante nós percebermos com números do que é que estamos a falar. Quem trabalha os recursos hídricos a vários níveis tem-nos alertado muitas vezes para que esta poderá ser a próxima grande crise que vamos ter no país. O Algarve parece que nos vai pré-anunciando isso e eu gostava de ter a sua opinião também, como presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos e que estudam estas coisas. A crise da água pode ser a próxima grande crise que nós vamos ter aí pela frente, para a qual vamos ter que encontrar soluções e que vamos ter que encarar de uma maneira muito diferente do que temos encarado até agora. Este aumento da pressão que existe sobre as massas de água, e este aumento de pressão tem a ver com o crescimento da população, com a ocupação mais intensiva de determinadas regiões pelos diferentes setores, conciliado com o cenário de adaptação climática, são desafios que efetivamente podem estar a precipitar aqui o que podemos designar como uma crise da água. No nosso país conseguimos logo perceber que há duas realidades, portanto esta crise da água estará a afetar uma região ou algumas regiões mais do que outras e efetivamente esta pode ser, nas próximas décadas, podemos estar a falar da crise da água. Daí dizermos que o planeamento é urgente. Parte dele já foi feito, mas é importante nós planearmos de acordo com este novo cenário de adaptação climática. Sim. Em determinadas regiões poderá passar mesmo pela forma como ocupamos o território. E se falarmos no caso do setor da agricultura, poderá em particular passar pela seleção das culturas adaptadas aos territórios. Há culturas hidricamente menos exigentes, que mantêm na mesma um valor económico e alimentar, e é esta adaptação ao território que poderá estar também na base do planeamento para o futuro. Muito obrigada, Jorge Cardoso Gonçalves, por ter vindo ao Tic Tac. Muito obrigado. Thank you.